todos. Meu nome é Leandro Barros. Hoje a gente está dando início ao nossa quinta-feira, dando continuidade à nossa Semana Acadêmica da Filosofia aqui da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu convido o professor Dr. Carlos Alberto Miralha para falar para a gente. A apresentação dele tem como nome As Duas Faces Antagônicas do Infinito na Fundação Epistêmica. Professor, deixa eu começar. Então, pessoal, obrigado pelo convite da Semana Acadêmica. Me senti bastante honrado. E aí eu gostaria de dividir com vocês umas reflexões. Na verdade, eu estou repetindo uma apresentação que eu fiz uns 2 anos atrás no Pint of Science, que é aquelas discussões sobre questões de ciência, que são convidadas 3 pessoas para fazer uma mesa de discussão. Isso eu fiz. Eu dividi isso com mais um físico e um outro um matemático, né? Que o que a gente tinha que discutir era sobre o infinito. Então ali mais ou menos eu adiantei o que eu queria apresentar, né, como conclusão. E foi uma experiência bem interessante, embora eu quase tenha sido... Tudo bem, com licença. Oi. Tá tentando entrar no... Não, já foi, já resolveu. Já resolveu? Já. Tá. Onde estava mesmo? A discussão que você fez. Obrigado. Pois então, isso é importante, legal. E às vezes aí tu vê como tem algumas questões de incomunicabilidade entre, por exemplo, a postura metafísica do matemático, um cara brilhante, né? Um grande matemático da URGS, super inteligente, mas vê que ali tinha um compromisso platônico irremediável, né? Por bem e por mal, né? Eu não estou querendo dizer assim que o platonismo é um erro, né? Mas, digamos, ali era adotado de forma dogmática, tá? Só nesse sentido. Então, eu queria fazer assim, um preâmbulo com vocês, que eu acho que seria relevante colocar isso, porque vai fazer diferença, sabe, para o resultado que eu quero chegar no final com vocês, que eu tenho que ler essa citação, porque ela faz para alguns eu estou me repetindo, tá? Mas realmente faz diferença. Aprendizado de existência. Vamos ver se aparece aqui. Nessa citação do Eliot, o T.S. Eliot, diz assim: eu vi isso a primeira vez eu vi isso aqui num filme, tá? É um filme que é muito legal, por sinal, que se chama Corra, Lola, Corra. E ele começa com esse poema, no qual extrai essa passagem que diz assim: não deixaremos de explorar, e o término da nossa exploração deveremos chegar ao ponto de partida e conhecer esse lugar pela primeira vez. Sabe, da onde tu saiu, tu faz uma exploração, e o resultado disso é tu chegar naquilo que tu saiu com um ponto de partida e tu vê aquilo como se fosse a primeira vez. Eu me lembro assim que quando eu ouvi essa frase, eu achei poética, bonita e tal, mas exatamente não entendi exatamente a metáfora que ela estava sugerindo. Até que quando eu tive que, por sugestão de um amigo que agora é aluno, né, do curso, colega de vocês, professor da física, ele sugeriu a gente fazer um grupo de estudos de textos de epistemologia. Então ele me obrigou a ter que rever, por exemplo, o Teteto. Tá? E é impressionante. Depois que tu faz uma trajetória, não que a minha trajetória seja espetacular, incrível, né? Assim, de alta profundidade, mas de interesse, né? A gente passa a reinterpretar de uma forma completamente distinta, diferente. Aí tu vê, e aí tu reconhece, no caso, dando para vocês como exemplo, assim, aí fica muito mais explícita a genialidade disso aqui, tá? Então, bom, uma coisa que eu não diria com toda a segurança quando eu vi isso aqui há 40 anos atrás, e agora eu posso dizer com total segurança: poxa, eu não trouxe
como fosse um importante, mas posso dizer com total segurança que é o texto epistemológico mais importante já escrito. É isso aqui, tá? Não tem para mais ninguém. É isso aqui, tá? O que se aproxima, pô, na hora de separar ali, eu acabei esquecendo de colocar junto. Também. Poxa, também, olha, que coisa séria. Duas coisas que eu esqueci. São importantes que eu queria mostrar para vocês. Mas, enfim, eu acho que consigo. Acho que consigo fazer vocês visualizarem o que está sendo colocado. Então, é importante nesse sentido, né? Porque, para retomar algumas coisas, o que acontece no teteto? Né? No teteto tem uma primeira exploração assim, sistemática para a gente estabelecer como é que pode ser entendido assim, a ideia de conhecimento. No teteto, essa problemática ela não está, digamos assim, ela não está desenvolvida naquela trajetória que vai aparecer depois na filosofia de que se pensa numa dimensão proposicional, né? O conhecimento é aquilo que está, digamos, encapsulado assim nas declarações que a gente faz sobre o real, né? E, digamos, é essa dimensão que predomina até hoje, né? Que faz prevalecer. Embora no teteto o Platão não está um pouco difuso isso ainda, não deixou claro se é só essa abordagem que vai ser colocada. E exatamente não é só essa. Então, por exemplo, no teteto tem aquilo que o Bertrand Russell vai explorar no futuro como um elemento de análise, né, da ideia de conhecimento, que é o que ele vai entender como conhecimento por familiaridade. Não é exatamente isso. Não é o conhecimento descritivo. Né? Aquilo, digamos que ainda é uma dimensão que vai ganhando ênfase no teteto até o final, mas nesse meio tempo assim tem outras abordagens, né, que trazem a dificuldade envolvida. Do tipo, quando eu mostro isso aqui para vocês e pergunto, conhecem? E aí vocês, além de poder fazer uma descrição do que isso aqui tem ali um círculo e uns números e uns ponteiros, etc, tal, e aí vocês dizem que isso aqui é um relógio. Tá? Conseguem entender o que é essa coisa. Embora, para outras coisas, isso já não fique tão claro e explícito, né? Eu pergunto para vocês, conhecem? Vocês perceberam isso? Vocês conseguem até fazer uma descrição do que é isso aqui. Bom, vou descrever, olha, tem uma coisa aqui, outra colar, etc. Mas o que é isso? Então, o Platão já está se dando conta, já está chamando a atenção disso, né? Que será que uma descrição é suficiente para tu dizer que tu conhece? Eu gosto muito daquela passagem do Oliver Sacks no livro Aquele Homem que eu confundia sua mulher no chapéu, que o cara tem uma deficiência neurológica que não permite que ele diga o que as coisas são. E até tem uma passagem que ele cede uma rosa, né? Cede uma rosa para o paciente, cede um objeto, né? E aí ele pergunta o que é isso, e o cara não diz o que é, mas faz uma descrição minuciosa da coisa. Uma haste verde que tem na sua ponta uma protuberância com camadas de folhas que estão concentradas, tal. Ele descreve tudo, mas é incapaz de dizer que aquilo ali é uma rosa. Então, essa dificuldade, que é uma dificuldade ainda presente, sabe, para as questões epistêmicas, eu acho super assim, pertinente chamar a atenção para a observação que o Wittgenstein faz nas investigações filosóficas. Porque, olha, o Wittgenstein ele raramente fala de alguém, né? Raramente fala de alguém. Mas, no caso, ele cita uma passagem do Teteto, né? Que o Platão está tentando mostrar assim, se a gente consegue reconhecer o que é coisa assim a partir dos seus componentes mínimos, quem sabe assim, os nomes mais simples que estão conjugados ali, aquilo que tu pode nomear de forma mais simples. Olha só o que o Wittgenstein diz assim, ele diz assim que ali o Platão
já matou a minha teoria dos nomes simples. Tá? O atomismo lógico do Wittgenstein, que ele vai apresentar no Tratados, que é uma, digamos, talvez a apresentação mais engenhosa da filosofia no século XX, a mais completamente errada, mas genial, né? O erro genial. Isso que Platão já tinha sacado. Tá? Essa coisa não funciona. Claro, isso tem tudo, muito mais detalhes, né? Que eu estou colocando aqui para vocês. Mas assim já tem esse caminho do Platão em nos mostrar que o conhecimento, digamos, talvez esse seja o principal resultado, né? Que o conhecimento ele não se resume à posse do verdadeiro. Né? Precisa de algo mais para isso. Bom, como é que isso se desdobra, né? Apesar do Platão dar algumas pistas, dizendo que o conhecimento tem que ser verdade, mas o logos, mas olha, eu já adiantei para vocês assim que não é qualquer logos. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, não é o logos descritivo. Então, ele insinua, não fica muito claro isso, tem muitas discussões, vocês podem, com certeza, se quiserem fazer uma tese, uma dissertação sobre isso, que vai ter espaço para pensar algo diferente, ou uma novidade, ou uma tese de doutorado sobre o teteto, com certeza. Deve ter alguém defendendo alguma coisa em algum lugar do mundo aí sobre o teteto, não tem a menor sombra de dúvida, porque é muito profundo, tem várias camadas e é coisa de gênio. Está insinuado isso, né? E aí tem o desdobramento disso, que já é quase que imediato, com certeza para alguém que leu atentamente o que está ali no teteto, que é o seu talvez principal discípulo, né, Aristóteles, no qual o Aristóteles ele vai aprimorar essa ideia do logos, né? Como é que ele vai aprimorar essa ideia do logos? Ele vai confinar o logos daquilo que é, digamos, virou canônico, né? O conhecimento é crença verdadeira, justificada. A justificação ela vai entrar numa dimensão agora regida pela lógica. Né? Esse que é o grande resultado do Aristóteles. Né? Pois enfim, o resultado do Aristóteles pode nos garantir assim, o primeiro exemplo sistemático de uma ideia do conhecimento que está regido por fundamentos. Tem que ter aquilo que a verdade ela se qualifica a partir de fundamentos. Bom, como é que a gente pode agora fazer articular isso com a questão do infinito? Tá? Não se esqueça essa ideia dos fundamentos que eu vou retomar isso aqui, tá? Vocês vão deixar mais alinhavado. O que a gente pode falar sobre o infinito? Vai acabar combinando também essas coisas do Aristóteles. O infinito, como é que o infinito aparece? Isso aqui tem uma coisa que eu também quero chamar a atenção para vocês. Uma promissória que, quem sabe no futuro, eu consiga pagar ela, que eu acho que tem um vínculo relevante para a gente explorar aqui. Aperion, que aparece na primeira. Deixa eu colocar aqui só para não. Essa expressão ela aparece de forma, pela primeira vez sistemática, com Anaximandro. Tá? E aqui, ó, é bom deixar claro que uma das interpretações para essa expressão grega é infinito, mas também ela tem outras cargas semânticas, tá? Como, por exemplo, porque eventualmente também coincidem, tem algumas sintonias, embora também possa acontecer diferenças, né? O Aperion, no Anaximandro, pode ser, em primeiro lugar, entendido como o indefinido. E então, atrás do arquê, né?
causa fundamental do mundo. Né? O que constitui o mundo essencialmente, né? Embora não use essa expressão de essência. Vocês veem que outros vão dizer que é água, outros vão dizer que é o ar, e ele vai chamar isso do infinito. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi isso assim, eu achei de uma tolice sem tamanho. Como assim? Parece uma expressão mística, né? Que a causa do mundo é o infinito. Mística, ou quem sabe também já com um teor teológico, e com as minhas implicâncias de adolescente, eu achei que isso que era uma bobagem. Mas talvez não seja exatamente isso, né, que está por trás. Não uma ideia de infinito quantificado, uma acepção de quantidade, né? Mas sim numa ideia de que o real ele brota a partir do que é indefinido, do indefinido, tá? Uma massa informe, sem restrições, sem caracterizações, que só a partir quando ela é alcançada pelo discurso, que então ela começa a ganhar forma. Aqui é o meu palpite, tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa bem legal. Eu acho que poderia provocar espanto isso. Eu diria que o Anaximandro, de certa maneira, ele está antecipando as ideias desse cara aqui, que é um filósofo analítico do século XX, um dos mais importantes, chamado Nelson Goodman. E que o Anaximandro, essa ideia de indefinido, aperion dele, aperion, digamos, entra em concordância com o que o Nelson Goodman vai entender como irrealismo, tá? Que não é exatamente igual a antirrealismo, tá? É um irrealismo, ou seja, que no fundo não tem como a gente falar sobre a essência do real, né? A essência do real ela é disforme, é só a partir de que essa matriz disforme, ela é regrada pela linguagem, pelo discurso, então que é a partir disso que o real se constitui e pode se constituir de várias maneiras. Então, por aqui, ó, formas de fazer mundos, modos de fazer mundos, né? Não sei se aparece aqui, né? Ó, modos de fazer mundos. Incrível, né? A gente fica pensando, né? Aquela frase, né? Que não tem uma coisa que os gregos não tenham pensado, que a gente pensa que os gregos não tenham pensado antes, parece que vem. Pode. Então digamos, já tem essa provocação metafísica, né? Essa ideia de infinito, o Anaximandro. E o infinito, ele vai ganhando uma dimensão, digamos, cada vez mais refinada. Por exemplo, ainda Platão não dá uma caracterização propriamente, digamos, matematizável do infinito, e o infinito vai ganhar, digamos, maturidade conceitual, finalmente, né? Adivinhe, a partir de quem? A partir de Aristóteles. Tá? E então, ao fazer isso, Aristóteles já pensa uma dimensão também de quantificação por infinito, e bota duas características assim que tem, digamos, peso ontológico ou metafísico para o que ele está pensando sobre o infinito. Ele vai dizer que o infinito ele só tem realidade potencial e nunca atual. Nunca tu tem um infinito pleno, né? Nunca tu tem um infinito pleno. Sempre qualquer número que tu pense, tu vai poder pensar um número que é maior que aquele e seguir isso indefinidamente, mas tu nunca vai ter a coleção completa de todos os números, dada, né? Bom, olha só, aqui a gente já pode fazer uma digressão importante. Porque essa é usando o Aristóteles, essa já é uma das primeiras faces do infinito
na dimensão epistêmica. Por quê? Porque quando Aristóteles está falando que nós precisamos ter fundamentos, que esses fundamentos eles têm que ser regidos logicamente, o Aristóteles já chama atenção para uma cláusula definitiva, que é incontornável, que não tem como tu abrir mão disso, que é a ideia de que quando tu vai explicar algo, quando tu vai dar os fundamentos, quando tu vai dar o porquê, quando tu está justificando, né? E se isso está submetido a um ordenamento lógico, então tu não pode ter argumentos que não parem, que sejam indefinidamente, possam retroceder infinitamente as suas causas, né? Pode ficar explicando indefinidamente sempre. Tipo, por que os atenienses são mortais? Bem, os atenienses são mortais porque os atenienses são gregos, e os gregos são mortais. Expliquei isso, né? Está explicado. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que os gregos são mortais? Bom, os gregos são mortais porque os gregos são humanos, e os humanos são mortais. Foi explicado. Estou dando as razões. Mas por que os humanos são mortais? Ora, os humanos são mortais porque os humanos são animais, os animais são mortais. A questão isso dá a entender que a gente pode ficar seguindo indefinidamente, né? Recuando nas causas, nas razões indefinidamente. Pode sempre pensar que tem premissas anteriores àquilo que tomou como uma conclusão, tá? Sempre, sempre. Bom, o Aristóteles vai dizer que isso não pode. Não pode. Tu não pode ter uma série infinita quando tu vai explicar algo. Tá? O infinito não pode se apresentar nas explicações. Então é uma face negativa que o Aristóteles está colocando aqui. O infinito não pode acontecer quando tu quer ter os fundamentos. O infinito não pode acontecer quando tu quer os fundamentos. Tá? Eu achando, inclusive, que vai ser mais rápido do que eu imaginava essas apresentações que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Voltando ao infinito, tá? Como é que a gente pode pensar, fazer um resumo bem caricato, né? Forçado sobre a história do infinito. Então, deixa eu só fazer um parênteses para vocês, senão eu vou acabar me esquecendo. Tem que chamar a atenção disso, caso eu venha me esquecer. Estou me guiando basicamente nessas considerações que eu vou fazer aqui com vocês por 2 livros, tá? Uma breve história do infinito, do Paulo Zeglini. Esse aqui é curioso, esse livro eu comprei uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, agora não me lembro exatamente quando. E eu comprei relutante, assim, porque eu vou dizer para vocês que eu achei que era, digamos, aquela onda. Depois do livro Uma Breve História do Tempo, que foi um tremendo sucesso, né? Do físico inglês, esqueci o nome dele agora. Isso, Hawking. E eu achei que aí depois começou a aparecer um monte de textos, uma breve história de não sei o quê, sabe? Porque vendeu zilhões, né, o livro do físico inglês. Vendeu trilhões. Eu comprei porque, poxa, sei lá, parece bonitinho, embora tenha ficado, o que é o preconceito, né? Tenha ficado relutante pela digamos, escolha mercadológica, né? Mas eu fiquei pensando assim, quem sabe o editor que vem, então já bota assim, né? Porque isso vai fazer vender mais. Mas depois eu descobri que, na verdade, esse livro anterior, esse livro vem antes do livro, do famoso livro do físico. Ele vem antes e é um livro fantástico. Talvez seja um dos melhores que tem aqui por aí. Se vocês querem ter alguma coisa para pensar sobre o infinito e a sua história, isso aqui é fora de série. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu não me dei conta que isso acontece na capa, que legal. Depois vai fazer sentido.
embora eu tenha, me perdoem sem fazer essa, não sei, talvez você tenha que editar depois, né? Deixa eu colocar aqui, é o triângulo, uhum. Aqui. Que curioso isso mesmo. Bom, e outro livro, esse aqui é também de um físico, ele ganhou o Nobel, acho que faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, tá? Uns 2 ou 3 anos. Ele é genial, é um gênio matemático, um gênio da física. Mas esse livro aqui é uma porra louquice total. Mas é uma porra louquice total legal, tá? Sabe? Ele viaja demais, ele quer, entre outras coisas, explicar que a nossa consciência, a mente humana não pode ser igual a de máquinas, tá? Então tem argumentos que ele lança aqui, que eu acho que não são convincentes, mas para isso ele faz algumas conexões que eu acho que são altamente relevantes para o que eu quero apresentar aqui, concluir para vocês, tá? Bom, isso, né? Tem uma coisa interessante que a gente tem que pegar, quando a gente vai falar sobre o infinito, que é uma primeira constatação que o Galileu faz, assim, nos dá a entender que a gente, quando vai pensar o infinito, nós estamos autorizados a dizer assim que todos os infinitos coincidem, tá? Todos os infinitos são da mesma magnitude. A coisa infinita, ela e que coisas infinitas, elas acabam equivalendo. E parece bastante intuitivo isso, né? Essa é a primeira impressão que a gente tem. E aí, por exemplo, a gente vai dizer que a gente pode, de forma intuitiva, né, o Galileu está nos trazendo essa ideia de que, por exemplo, quando tem os números primos, vou pegar aqui, sempre esqueço da lista dos números primos. Poxa. Aqui, ó, vou pegar essa lista. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Até a última época eu sabia essas coisas até de cabeça. E aí vai seguindo indefinidamente. A pergunta é, e você já deve ter visto isso, assim, né? Que à medida que tu vai subindo os números primos, eles cada vez vão ficando mais espaçados, né? Depois, sei lá, depois do 100 bilhão, no 100 bilhão, assim, vai aparecer um número primo depois de centenas de números, né? A pergunta é, o conjunto de números primos, ele é menor que o conjunto dos números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, né? Não, Por quê? eles são infinitos. Não. Aqui, ó. Tu também tem infinito aqui, ó. Segue. Por isso que não pode ser menor. Mas aqui, ó. Aqui parece que tem menos quantidade. Por exemplo, se tu pega uma quantidade, se chegamos até os 100, digamos, os 100 primeiros números naturais, tu vai ter menos números primos, né? Isso. Menos números primos. Uhum. Então, pode perguntar, no conjunto total dos números primos e o conjunto total dos números naturais, os naturais é maior que o conjunto dos números primos? Porque parece que tem mais, né? Oi. O link não tá funcionando. Não sei. O ao vivo. É pra estar funcionando. É o mesmo link. O meu só tá assim. Mas não estava só gravando? Não, é aqui sim. É aquela outra coisa. Ah, ali é outra coisa.
Eu vou sair. Pode continuar, Ele professor. Instagram pro pessoal acessar. Pode continuar. Onde é que eu tava? Um conjunto de números pode ser um conjunto de Sim, aqui o Galileu já inclui uma ideia conjuntista. Não sei se vocês já perceberam. Que tu pode estabelecer uma relação bionífica para qualquer número primo que tu pensar, eu vou poder corresponder para ele um número natural qualquer. Aqui, ó. Por exemplo, o primeiro, nessa sequência, né? O primeiro natural vai corresponder ao 2, o segundo natural vai corresponder ao 3, o 3 vai corresponder ao 5, o 4 vai corresponder ao 7, o 5 vai ao 11, o 6 ao 13, e qualquer que seja o número que tu venha pensar nos números naturais, qualquer um que tu venha extrair, vai corresponder a um outro número primo lá. Então, esse é o meu tamanho. Estranho isso, né? Quer dizer, na primeira vez estranho, mas depois se a gente pensa um pouquinho mais, faz sentido, faz sentido. Tem apagador? Aqui. Não sei se... Acho que não aparece ali. Então ficou essa imagem, né? Essa ideia de que os infinitos eles sempre coincidem. E o apelo desse argumento é forte para isso, né? Que os infinitos coincidem. Até que meados do século XIX, a gente vai encontrar um cara que mudou completamente, radicalmente, a concepção sobre o infinito, chamado George Cantor, tá? No qual ele tem um grande matemático, engraçado isso também, um grande matemático alemão chamado Hilbert. Eu acho que está assim, no final do século XIX, no início do século XX, se tiver que pensar, alguns diriam que ele foi o maior matemático assim, vivo na época, mas outros podem dizer que foi Poincaré, tá? Matemático francês. Então, digamos uma disputa entre esses dois, que são dois gigantes, né? São dois gigantes da matemática naquele sentido assim, do domínio enciclopédico da matéria, né? Um domínio universal, tá? Tanto o Hilbert, embora com posturas bem diferentes, né? Enquanto o Hilbert, digamos, é bem uma coisa de alemão, né? Ele está realmente muito voltado para o legado aristotélico de uma ideia fundacional, inclusive para a matemática, né? Inclusive para a matemática. Vocês se lembram, né? O grande exemplo fundacional que convive com Aristóteles e que eu insisto colocando isso em aula, que é o melhor exemplo de ciência feita pela humanidade até hoje, que são os elementos euclides, aquela apresentação sistemática do espaço a partir de fundamentos, né? Que são aqueles 5 postulados que explicam de legal como é que é. Bom, o Hilbert, né? Abrir esse parênteses, o Hilbert vai dizer que ninguém vai nos tirar do paraíso que o Cantor nos apresentou. Qual será que é o paraíso? Paraíso de Cantor. Porque o Cantor, ele leva a sério essa questão de que a gente é obrigado a coincidir o tamanho dos infinitos. Os infinitos sempre, os infinitos todos têm o mesmo tamanho. Ele se pergunta então, é incrível, né? Isso eu estava vendo, a gente está vendo, hoje seria, se não tivesse a semana acadêmica, a gente estaria discutindo essas questões sobre a realidade dos números, né? Então, por exemplo, o texto mais importante, eu acho, de filosofia da matemática, que é do Frege, os fundamentos da aritmética, e ele está tentando nos explicar o que é um número. E o Frege é um cara que está completamente embrenhado, né, ou é devedor dos resultados de Cantor, né? A gente tem os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente tem os números reais, né? Que são aqueles números que não são os racionais, tá? Os racionais você pode pensar as frações
tem um resultado definido, né? Diferente, por exemplo, da diagonal do quadrado, que aí tu vai ter tu teria um irracional, mas que é um real, né? Então, são aqueles números, por exemplo, entre o 0 e 1. Tem o 0,5, 0,5, 0,0000. E repare, né, que na ordem dos números reais, a gente não pode dizer qual é que é o primeiro número dos números reais. Qual é que é o primeiro número dos números reais, né? Porque, claro, deve ser o 0,00000 o quê? Tá? Isso aqui não, isso aqui também, essa questão da realidade dos números é um outro tema fascinante e incrível. Mas aí a questão era essa do canto, a gente podia sempre ficar com essa pergunta. Entre 1 e 2. Dá para dizer que tem uma quantidade infinita de números entre o 0 e o 1, né? Isso é o que faz nos lembrar aqueles problemas lá do Zenão, né? Quando ele vai falar que a gente não pode percorrer uma distância, porque para percorrer distância tem que percorrer metade. Tinha esquecido de mencionar o Zenão, é muito importante nisso. Zenão é um dos primeiros a trazer essa dimensão matemática para o infinito, de forma mais explícita. Digamos, conjugando ela com a geometria. Para chegar na metade, por exemplo, para chegar na metade da metade, tem que passar por essa outra metade, e assim então nunca sai. Né? Nunca sai. Então, mais é para explicar por que o movimento é impossível. Porque tu não pode fazer num tempo finito uma tarefa infinita, que é passar por cada um dos pontos do número real. E o argumento do Zenão não é bobo não, hein? E não entra em numas que o advento do cálculo da diferencial, integral, matou as dificuldades do Zenão. Não matou, não. Continua de pé. Bom, a pergunta é, olha, se é uma quantidade infinita entre o 0 e 1, ou entre o 1 e 2, é infinito. A série dos números naturais também é infinita. Então, como a gente aprendeu lá com Galileu, então, também são infinitos que a gente conhece. A gente pode fazer uma relação bionívoca entre qualquer número natural com um número real. Tá? A gente pode pensar uma relação bionívoca. Assim como a gente pensou lá, uma relação bionívoca entre os números naturais e os números primos. Né? Estão lembrados disso? A gente podia fazer uma coisa desse tipo. Bom, tem um argumento, e esse argumento aqui é talvez uma das coisas mais problemáticas para a matemática, o famoso argumento da diagonal, tá? No qual a sugestão do Cantor pensa assim, pode elencar os números naturais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e vai seguindo, pode elencar, e aí tu pensa que tem uma infinidade de dízimas aqui também, tá? O 0,1 corresponde ao 0,000 indefinido, tá? E aqui, para cada uma dessas também tu pode elencar uma série de dízimas que vai corresponder ao número. Digamos que cada um desses casos aqui, cada um desses exemplos é um exemplo de um número real. Tá? Não precisa colocar especificamente, mas vocês pensem a ideia de que pode corresponder a algum número real aqui e que o próximo número real é aquele que vai corresponder ao próximo número natural. Tá? Mas aqui é um número real, que tem uma série infinita de dízimas. Tá? Bom, ora, em princípio, a gente poderia dizer que aqui está uma explicação que a gente pode, então, pensar que está exemplificado aqui a existência da correspondência bionívoca entre os números reais e os números naturais. Presta atenção, isso aqui é uma coisa de gênio, cara. Isso aqui é jogada de gênio e vai trazer outras consequências assim assombrosas, tá? Só que aí eu não botei as dízimas bem separadinhas, né? Então tem que ser a primeira, a segunda. O que o Cantor vai fazer é
pensar que pode, pela diagonal, consegue construir um número, usando uma regra de construção, um número tal que esse número aqui não coincide com esse número, ele não vai coincidir com esse segundo número, vai fazer alterações aqui na colocação das dízimas que está pensando, não vai coincidir com o próximo, com esse outro, não coincide com nenhum dos números que estão aparecendo aqui nessa grade, nenhum desses números, tá, vai coincidir com o número que tu está formando aqui na diagonal, tá? Esse número formado aqui na diagonal. Então, se tu der a totalidade dessa grade, assim, vencer a grade infinita, esse número que aparece na diagonal, ele não é nenhum dos números naturais. Portanto, tem um número a mais, no mínimo tem um número a mais dos reais que não pode estar lá entre os naturais e que não pode fazer uma correspondência bionífica para ele. Então, não vai ter nenhum número lá que vai corresponder para esse aqui. Porque qualquer número que aparece aqui vai ser diferente. E daí o Cantor tira esse resultado que os infinitos têm tamanhos diferentes, têm potências. Tá? Portanto, o infinito entre o 0 e o 1, a quantidade de números que existe entre 0 e 1 é maior que todos os números naturais. Isso é um negócio, é uma coisa genial. Altamente questionável, vai ter pessoas que vão dizer que, opa, será? Mas, enfim, nós temos aqui esse resultado fabuloso. Eu quero tirar, mais ou menos a gente pode ficar adiante, mas se encaminhando assim para o que eu acho que é o resultado mais importante de toda essa discussão. Isso que eu roubei do Penrose, tá? O Penrose, ele vai nos colocar o seguinte, vocês vão fazer uma colocação bem abreviada também, vou apresentando um monte de coisa, mas dentro dessas preocupações axiomáticas, digamos, tem aquela preocupação axiomática lá do Aristóteles que vai dizer que tu não pode recuar indefinidamente para tu ter uma ciência demonstrativa, tá? Tu não pode recuar indefinidamente, tu tem que ter fundamentos. Assim como na geometria euclidiana, tem que ter os axiomas ou postulados que te habilitem a isso. Essa vertente, digamos, axiomática, aristotélica, ela é meio que deixada de lado, assim, para as ciências naturais, mas ela nunca foi, digamos assim, ignorada para a matemática. E é por isso que é importante agora a gente, faz sentido a gente pensar, né, a pertinência, o valor de um matemático, filósofo como Frege, porque o Frege, ele acha que o que aconteceu, que a matemática justamente deveria ser o campo da demonstração, assim, por excelência. E o Frege vivia numa época que ele achava que as provas matemáticas eram todas elas muito relapsas, digamos, que nem tudo estava explicitado, todos os passos explicitados, e que não tinha, digamos, não tinha uma estruturação lógica adequada. Sem contar que ele achava que faltava uma coisa assim especial para ele, para que possa pensar os fundamentos da matemática, que é uma boa definição do que é um número. Ele precisa definir o que é um número. E o Frege vai definir um número assim a partir de um viés bastante conjuntista também. E o Frege está preocupado justamente, o que o Frege quer? Ele quer os fundamentos da aritmética e digamos, numa pegada em que, digamos, se sugere aí que talvez a aritmética seja justamente assim a parte mais nuclear da matemática. O resto é um desdobramento da aritmética, né? A álgebra, teoria de números, etc. Então, é por isso que é muito importante para ele. Então, precisa dos fundamentos, né? Precisa dos fundamentos. Bom, eu ia até trazer o que eu acho, mas depois eu fico com medo de arranhar. Eu não sei se cheguei a mostrar para vocês, eu tenho um facsímile da carta que o Bertrand Russell escreveu
o Frege dizendo, cara, teu projeto é muito legal, só que tem um problema, tem um paradoxo aqui, né? Tem um erro, né? O teu principal axioma, ele é contraditório. Imagina, é lógico que receber uma notícia como essa. E aí o projeto do Frege ele acaba ruindo, né? O projeto Frege acaba ruindo. E por outro lado, o Bertrand Russell ele acha que consegue acomodar esse projeto fundacional que é parecido com o do Frege, mas fazendo algumas restrições, assim, que é o axioma quinto, que, digamos, ele te dá liberdade mais para criar qualquer tipo de conjunto, então tu pode criar um conjunto que pode ser classe de si mesmo, e isso gera paradoxo, tá? Gera paradoxo, então ele faz restrições. E são as restrições que tornaram canônica a maneira, a forma como o Russell e Whitehead apresentam a matemática como uma estrutura lógica. Virou um grande modelo. Até que, então, finalmente, na década de 30, um cara chamado Gödel vai fazer o seguinte, ele vai mostrar que essas formulações fundacionais para a matemática, elas têm limites. Elas têm limites, tá? Elas têm limites. Elas não podem alcançar o que a gente almeja no sistema axiomático, que é a consistência e completude. Consistência e completude. Consistência é que tu não pode ter no sistema contradições, tá? Se tu tem contradições, tu não tem nada. Me lembra um pouco o que o Kant faz quando ele pensa na metafísica. O problema da metafísica é que ela é inconsistente, né? Ela pode... na inconsistência tu prova qualquer coisa. E tu provar qualquer coisa significa... Falta 5 minutos? Não. Na consistência, se tu pode provar qualquer coisa, então tu não prova nada, né? Se tu pode provar P e pode provar não P, então tu não sabe se é P ou não P. Mas se tem consistência, digamos, tem um preço, né? Um cobertor curtinho. Se tem consistência, é incompleto. Incompleto significa dizer que tem verdades que aparecem no teu sistema axiomático que não podem ser provadas. Se é completo, é inconsistente. Se é consistente, é incompleto. Tá? Então, esse é um grande resultado. O que eu roubei do Penrose nessa conversa toda? Eu comprei o argumento dele, que é pertinente, talvez peque em alguns detalhes, mas igual o que o Penrose está dizendo, que a prova de Gödel, o teorema de Gödel, esse teorema, especialmente o teorema da completude, ele é uma variação do argumento da diagonal. Tá? O argumento da diagonal. E o que quer dizer que é uma variação do argumento da diagonal? É dizer que a argumentação gödeliana se compromete com o infinito. Então, aí chegamos ao ponto principal que eu queria colocar para vocês. Se lá em Aristóteles tem um preço negativo do infinito, para tu chegar aos resultados mais impactantes que a gente tem recentemente, assim, para a estrutura de modelos axiomáticos, esse resultado ele só acontece porque tu assume o infinito. Tu assume o infinito. Aí, claro, eu estava dando uma olhada, eu perguntei para uma IA chinesa sobre... É uma coisa altamente abstrata, sabe? Vale a pena, dá para fazer... Eu acho que só não dá. Talvez só uma disciplina do pós, para trabalhar uma coisa desse tipo. Não tem essa coisa eletiva mesmo. Mas o Wittgenstein nunca curtiu isso. Tá? O Wittgenstein
especialmente o segundo Wittgenstein, ele acha que tem problemas aqui, sabe? Tem problemas no tal do argumento da diagonal do Cantor. E as reservas que ele tem são bastante pertinentes, me parece, tá? Eu não conseguiria reproduzir agora para vocês aqui, mas eu chamo a atenção que vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Esse argumento, ele tem uma eficiência técnica, mas ele não autoriza tu tirar um resultado ontológico matemático. Esse é o ponto do Wittgenstein. Né? O que eu poderia... Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, eu acho que isso é talvez a coisa mais legal do que eu andava pensando, porque eu não lembro de ter visto isso em parte alguma. Uma analogia para a gente entender essa questão, assim, de certa maneira, traz o infinito, né, em termos assim, da exaustão do detalhe, que talvez torne mais claro para vocês esse resultado técnico aí do teorema de Gödel, que é a questão, o problema do mapa completo. É o mapa completo? Imagina que a gente tem uma estrutura, etc e tal, e aqui, esse aqui é o mundo, e aqui tu tem o mapa do mundo, tá? E tu tem aqui repetidas as coisas. Você consegue, visualizando isso assim, ó, aqui nós temos o mapa, e aqui nós temos o mundo, e aqui nós temos o mapa reproduzindo esse mundo. Pense assim, o mapa completo. O que é um mapa completo? O mapa completo imagine agora vocês olhando no celular, pegando o Google Street, o Google Earth, e vocês localizam nesse mapa, vocês estão olhando assim, o ponto, digamos que estão na rua, tá? Estão na rua. Vocês localizam o ponto em que vocês estão na rua. O que isso significa dizer? Que ali tu pode ter um mapa completo do que está acontecendo ali. Significa dizer, então, que se ele é completo, tu tem que aparecer, tu olhando o celular desse ponto que tu está na rua. Tá? Para ele ser completo mesmo. Mas, se der conta, se ele é completo, nesse sentido, então tem uma zona de aberração, ou uma singularidade, né? Que para ele ser completo, o mapa tem que estar incluído nele também. Mas se o mapa está incluído, então ele deixa de ser completo. Entendem? É mais ou menos esse tipo. Ou ele é incompleto, porque tu mostra o mapa, nesse absurdo extremo mesmo que tem que pensar na matemática. Ou ele é incompleto, portanto aí não aparece tu te olhando no mapa, ou ele é completo. Mas se ele é completo, ele traz uma aberração, ele traz uma zona de indecidibilidade, que aquilo ali é a zona que o mapa oculta, né? É mais ou menos assim. Claro, é uma analogia, tá? Todas as analogias, elas têm um preço, porque se não tiver um preço, deixa de ser analogia, então vira uma identidade. Então não é uma identidade, né? Como identidade não vai funcionar. Mas é mais ou menos isso aqui digamos, essa imagem que vocês podem pensar que é o resultado do teorema de Gödel para a matemática, né? Imaginando a matemática como se fosse um mapa, né? Um mapa demonstrativo. Entenderam as coisas que eu coloquei aqui para vocês? Não. Era isso que eu queria apresentar. Tem uma tensão, né, aqui nessa ideia de buscar os fundamentos, né? Tu tem um uso que impede o infinito para tu poder falar de fundamentos, mas um resultado que tu tem que te comprometer com o infinito para dizer que tu alcança a consistência e a completude plena. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos fazer o seguinte, professor, a gente vai agora abrir um intervalo rapidinho, mas a gente pode voltar depois para responder dúvida? Pode ser? Claro. Então é isso. 15 minutos. Pode ser. Tomar um café? Beleza. Ou mais.